Olá, estimados telespectadores da TV Boa Notícia da Diocese de Balsas, estimados ouvintes da Rádio Boa Notícia da Diocese de Balsas, nossa saudação calorosa neste dia, aqui hoje sábado, mas refletindo sobre o dia da Ascensão do Senhor. Nós tivemos os 6 domingos da Páscoa, refletindo toda a caminhada, como foi. O nosso evangelista, a nossa comunidade é a comunidade mateana, a comunidade de Mateus, mas muitos momentos, episódios da ressurreição aqui foram narrados pelo quarto evangelho de João, né? E hoje nós vamos ter assim o privilégio, né, de dizer assim, Jesus subiu aos céus. É a ascensão. E na ascensão do Senhor, nós vamos celebrar 2 momentos. Assim, é a missão final terrena de Jesus aqui, de Jesus Cristo aqui. E é o início da missão salvadora da Igreja. Por isso, estamos reunidos em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Interessante, diz assim, falar é o final da missão terrena de Jesus, mas Jesus continuará e continua sempre conosco. Então, as leituras hoje, nós vamos à primeira leitura, que nós estamos percorrendo do Evangelho, os Atos dos Apóstolos, né, escrito por Lucas. E a gente vai ver hoje, assim, nessa primeira leitura, é uma despedida de Jesus lá em Jerusalém. Nós vamos lembrando como foi feita essa despedida. Foi no dia da instituição da Eucaristia, lembram? Ele começou com os 12 apóstolos. E quando nós chegarmos aqui a hora do encontro aqui para a Ascensão, só são 11 discípulos, né? Porque já não tem mais Judas nesse momento. Então, nós vamos entender aqui que Mateus, ele não vai discorrer em cima do que é a ascensão do Senhor. Ele vai fazer manifestações da ressurreição, como já vem sendo feita há muitos dias, né? 6 domingos. E a primeira leitura ela é extraída de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos de 1 a 11. E vamos vendo aí o testemunho que é pedido, assim, que os discípulos terão que dar, e a presença do Espírito Santo, que será o Consolador para eles. Na segunda leitura, é a carta de Paulo aos Efésios, o capítulo é 1 e é de 17 a 23. Aí Paulo vai mostrar assim, que ele vê Paulo não é daqueles discípulos que seguiu com Jesus, acompanhando na vida pública, é muito tempo depois. Mas ele vê na ascensão do Senhor a glorificação de Cristo mesmo, Cristo glorificado, e já o anúncio que será dado, assim, que ele estará presente até os confins do mundo. Então vai seguir por todas as nações. E nós vamos ter fatos aqui que nós vamos lembrar do nascimento e vamos lembrar também da paixão. E o Santo Evangelho de hoje nós vamos proferi-lo, é tão pequeno, por isso não vamos dizer assim, e Mateus esqueceu, não, é porque é assim mesmo. Então o Evangelho é de Mateus, o capítulo é 28 e os versículos de 16 a 20. Já é um momento conclusivo de todo o Evangelho de Mateus, aqui nesse momento. Os 11 discípulos foram para a Galileia,
à montanha que Jesus lhes havia indicado. Ao vê-lo, ajoelharam-se diante dele. No entanto, alguns duvidaram. Jesus aproximou-se e disse-lhes: Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Vão, portanto, e façam que todas as nações tornem-se discípulas, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar tudo o que lhes ordenei. Eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Irmãos e irmãs, esta é para nós a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E que palavras, não é? Tão pequenas, tão poucas aqui, mas tão fortes e fortalecedoras, animadoras, porque nós vamos entrar, sim, nesse momento conclusivo do Evangelho de Mateus. Vamos percebendo que ele faz aqui algo assim que é surpresa e que nós já vimos durante as narrativas da ressurreição. Vamos lembrando que quando Jesus também naquele primeiro dia da ressurreição, ele apresentou-se às mulheres e pediu que elas encaminhassem, avisassem os discípulos para irem a Jerusalém, foi? E ele lá encontrou-se com eles. Então nós já vamos lembrando aqui que Jerusalém para Jesus foi muito bom, não. Desde o nascimento foi a perseguição de Herodes, querendo matá-lo, não conseguindo logo, mas teve a matança daquele tanto de crianças, né? Nós sabemos. Continuou a perseguição o tempo inteiro até chegar à paixão e morte de Jesus Cristo. E lá, nesse âmbito assim de malvadeza, né, coisas trágicas, momentos assim, muitos de chegar a fazer com que nós desacreditemos, assim, até da vida, não é assim? Porque eles foram terríveis, né? Nessa perseguição, de perseguir, de matar, de coroar de espinho, de botar para conduzir uma cruz pesada. Foi toda assim uma história, né, com alguém que veio por meio do Pai para ser o Salvador, né? Eles foram muito cruéis, mas lá deu-se a ressurreição. E não é lá que vai dar a ascensão. Vai ser no momento, no ambiente simples, nas origens de Jesus, mais para lá, né, no retorno à Galileia. E aí nós vimos assim, por essa leitura tão pequena, que ele diz assim: os 11 discípulos foram ao monte indicado, né? Os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Monte, na Bíblia, é o lugar do encontro, né? O encontro com Deus. Nós temos vários momentos. E no Evangelho de Mateus, nós temos assim esse encontro. Nós vimos que primeiro nas tentações, né? Quando começa a quaresma, ele vai para a montanha, é tentado, tudo. Depois, quando ele começa a vida pública, ele faz os seus 5 discursos, né? Mateus 5, até capítulo 7,
começando com um pouquinho de gente, não é? Mas daí a pouco chega a multidões. E é o discurso assim básico, né, da caminhada no Evangelho de Mateus, que é o momento da anunciação das bem-aventuranças. Seguir a caminho. Felizes aqueles que têm fome, felizes os perseguidos. E assim nós vimos quando vai ditando cada bem-aventurança no Evangelho de Mateus. E isso para nós é um momento catequético, não é um momento dramático, porque é um momento de aprendizado. Então, essa apresentação de Jesus aqui nesse Evangelho, ele vai dizer assim: todo o poder me foi dado. Olha, é uma expressão muito forte. Ele nesse momento, ele acabou com o poder dos poderosos lá de Jerusalém, dos sacerdotes, de todas aquelas pessoas que perseguiam, que tudo lá eles não tiveram mais poder, porque aqui ele mostrou a que ele veio. Todo o poder me foi dado no céu e na terra, não é assim? Então, em missão ele diz: ide e fazei discípulos todos os meus povos. Então, é toda a nação, as nações, aqui é no plural mesmo, até os confins. E não foi delimitado não, feito um limite não, é sem fim. É muito bonito quando diz isso aqui. Essa era a missão, mas também teve uma promessa. A promessa é: estarei convosco até o fim dos tempos. Ele prometeu, ele garantiu. E a igreja que Cristo, a igreja de Cristo, é uma igreja, a nossa igreja é uma igreja formada de comunidades missionárias. Vai, anuncia, sai e vai. Quando foi dito no Antigo Testamento para Abraão: vai, a terra que eu estou oferecendo, te darei prosperidade. E aqui também continua. Então, Jesus, ele não veio para deixar os homens na fraqueza, no desânimo. Ele veio para animar e para tornar todas as pessoas confiantes, esperançosos, animados. E para isso ele mostra e promete a sua presença ali. E nós vamos observar aqui que a missão, ela tem características, quando nós falamos de missão, ela é para todas as nações. E segundo, quando diz assim, ó, a palavra aqui: as palavras e os gestos de Jesus são todos ensinados através de uma catequese, não é? Depois dessa catequese é que vem o batismo, o vínculo do cristão, a unção, e é ali que ele está pronto: ide e evangelizai. Então a gente vai vendo assim, tem muitas simbologias aqui hoje, quando a gente vai lembrando, que a gente não pode ficar, diz assim, que foram 40 dias, não é? 40 dias quer dizer um tempo de aprendizagem, mas que Jesus ficou aparecendo aos discípulos, encontrando-se 40 dias, né? Depois da ressurreição. Isso aqui não era como um fantasma, não era como uma presença. Elevação ao céu é uma expressão para dizer que vai aos céus, a exaltação, né, de Jesus aqui. Aí vai falar de nuvem também, aqui não é para esconder, não, mas nós vamos lembrar outros momentos. Lembremos, por exemplo, quando foi no Monte Tabor, que aconteceu a transfiguração. Apareceu Elias, apareceu Moisés, profeta, a lei, foi tudo, sumiu. E Jesus ficou resplandecente. Foi assim? Então foi também no monte. E quando foi para
sair desse monte, descer, tinha gente que não queria descer, né? Queria ficar. E ele desceu transfigurado e não desfigurado. Então, é isso que Jesus propõe o tempo todo. Essa elevação aos céus, ele vai. Como é que, porque fica assim, mas como é que ele foi e ficou? E ele prometeu o quê? O Espírito Consolador, que é o Espírito Santo. Tão logo, no outro domingo, nós teremos a festa de Pentecostes, e que a gente precisa até separar um pouquinho. A ressurreição aconteceu? Aconteceu. Como? 3 dias, Jesus venceu a morte, as trevas, chegou a luz, chegou a vida. Foi assim? É a ressurreição. Ressuscitou. Quando a gente vai falar de ascensão, aí é exaltação de Jesus, do Senhor, que ele não é, ele agora terminou aquela peregrinação aqui na terra, mas ele continua na terra. Então não é para encabular, não, é para a gente estudar e prestar atenção, praticar, experienciar. Aí no Pentecostes já é o quê? É a ação do Espírito Santo agindo. A gente não pode, para vir aqui, para fazer esse momento aqui, conosco aqui, e para passar também assim a nível de comunidade, lógico, peço ao Espírito Santo que ilumine as palavras que eu possa dizer, que sirvam de compreensão, que alguém entenda, que nós possamos caminhar. E não porque eu vou ter que dizer, falar bonito, falar. É preciso a gente também ter paciência, humildade e a catequese também, para saber o que é. Só falar também assim não vai. Então, o sentido da festa da Ascensão é uma festa da esperança. Aí aqui tem um texto, quando fala aqui, né, nesse momento, nessa manifestação, porque nós temos também aqui a história de 2 anjos, não temos? Representando o Senhor, que a gente lembra lá de outrora. Então, diz lá no dia da ressurreição 2 anjos, um anjo, as mulheres que foram as anunciadoras, mas a gente vai lembrando aqui o quê? Um fato bem interessante. Quando Jesus chegou, que os encontrou aqui na Galileia, cidade, região pobre, região merecedora de todo o acompanhamento, de todo o apoio, onde viviam mais unidos, mais animados, foi ali naquelas raízes que Jesus veio para ser elevado aos céus. Não é interessante? Antes foi uma região marginalizada. O ápice era Jerusalém, e aqui não. E aí, quando ele diz assim, estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. E diz que eles prostraram-se, bem aqui na leitura diz, quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. E mesmo assim ainda alguns duvidaram. Onde é também um momento que nós vimos uma prostração, quando Jesus nasceu, lembram? Os magos, eles vieram a adorar, trouxeram os presentes, né, representando a dor, representando que Deus é Deus, que Deus é rei, mas o rei dos pobres, rei, né, dentro dessa vida de comunidade unida. E eles prostraram ali por agradecimento. E era uma criança na frente de pastores, na frente de José e de Maria. E eles não retornaram pelo mesmo lugar, porque eles representavam ali todas as nações. Então aqui novamente a gente diz, eles prostraram-se em oração. Prostraram-se e ali ficaram. E diz aqui que Maria
ficou no cenáculo com os discípulos em oração quando acontece a ascensão. Não é um fato do circo, de Solé, não é uma mágica, nada, foi aos céus. Então, que nós entendamos essa caminhada, essa vida apostólica de Maria, de oração, de simplicidade, de silêncio, de esperança, que é repassado para cada um de nós. E nós precisamos rezar, dar continuidade, aprofundarmos-nos nas nossas comunidades, a nossa diocese, as dioceses, a igreja propõe formações para as pessoas, estudo bíblico, estudo. Há poucos dias nós tivemos um simpósio da palavra, né, dizendo assim, IVC, quer dizer, na iniciação à vida cristã, que é aqui que vai começar também. E nós aprendendo, a gente diz, vamos fazer a inscrição, vamos participar. É final de semana? É, porque a igreja é assim mesmo. Também não pode ser tudo na hora que nós quisermos, mas tem uma caminhada. E essa caminhada é uma caminhada de fé, porque nós acreditamos. Cristo permanece conosco no meio da comunidade. Por isso a comunidade não tem que ser uns maiores do que os outros, menores do que os outros. Comum. Veio esse prefixo com, quer dizer compadre, comadre, compaixão. Não é com pena, não, vem ali para juntar, tá? De companheiro. A gente precisa ver assim. Então, nós vimos que o Evangelho de Mateus aqui não narrou a ascensão. Não, tá? Está aqui dizendo que foi, não é que ele subiu aos céus. Mas aqui não narra. Vai narrar lá em Lucas, no Evangelista, na comunidade lucana, lá nos Atos dos Apóstolos também, que é de autoria de Lucas, e num acréscimo que tem lá no Evangelho de Marcos. Sim? Então, entendamos, portanto, para a gente não ficar nessa... mas é porque o Evangelho tal é assim. Não. E esse ano, é o ano A, nós estamos caminhando junto com a comunidade de Mateus, a comunidade que vai buscando. Nós já vimos como é que Jesus apresenta-se dentro dessa comunidade. Para completar, nós já tivemos a nível diocesano, estamos tendo a formação do Evangelho, sobre o Evangelho de Mateus. E outro dia a professora Maria Antônia, do Centro Bíblico, também deu 2 dias aqui na paróquia, na diocese também, sobre o Evangelho de Mateus. Foi muito bom. Vê como nós estamos? É proposto para nós, membros das comunidades, aproveitarmos. Então, celebremos com alegria essa festa da ascensão do Senhor. Vai aos céus e permanece no meio de nós. Deus Pai enviou, Jesus salvou, é o Consolador, e o Espírito Jesus salvou. O Consolador é o Espírito Santo, que é o advogado. Nós já vimos isso estudando, refletindo sobre os entre primeiro, segundo, terceiro, até quarto, quinto, sexto domingos da Páscoa. Irmãos, nós também temos uma celebração nesse domingo, a celebração 57º Dia Mundial das Comunicações Sociais. Olha, tão bonito aqui. Falar com o coração, vem de dentro, né? De córdia. Quando a gente fala misericórdia também vem o mais baixo, mas de dentro do coração, né? Na misericórdia. Aí vai mostrar aqui que falar com o coração é ele que nos move para ver, ouvir, ir, ver e escutar. É o coração. E
o coração, a gente diz assim, quem pensa é o cérebro, mas o coração vai dando, né, todos os direcionamentos nessa ligação. Aí quer dizer, basta amar, olha a frase aqui, a comunicação de coração a coração, basta amar bem para dizer bem. Falar com o coração no processo sinodal, aqui são lembretes aqui para nós. Lembrando da comunicação eclesial, não é, que para deixar-se guiar pelo Espírito Santo e nunca sozinho no individualismo. É um sonho e sonhando juntos nós chegaremos mais. É promover uma linguagem da paz também, nessa comunicação com o coração. Interessante, porque nós estamos assim numa cultura de violência, né, no acreditar. No mundo inteiro, com essas guerras, com essas situações desagradáveis, tragédias mesmo, coisas que não voltam mais. Então, o Senhor Jesus é a palavra, né? E a palavra brota do coração do Pai. E que ajude-nos a tornarmos-nos as pessoas que acreditam e que levam a palavra, que saem, que vão, que veem e que escutam e que praticam a palavra. Então, irmãos e irmãs, sejamos esses guardiões da paz, né? Somos nós mesmos que fazemos a comunidade, que somos comunidade. Que Deus abençoe-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenhamos essa festa da solenidade, da ascensão do Senhor. É uma festa. E no próximo domingo, no outro, nós teremos Pentecostes. São muitas festas agora. Amém. Amém.